Oi, gente, boa noite. Vamos para nossa 27ª live. Super contente de estar aqui com vocês, viu? Digam aí, boa noite quem está chegando. Thaís, Vivian, Érica, Natália. Quem mais? Tô vendo aqui quem está entrando. A gente espera uns minutinhos para falar. Para começar a falar sobre o tema. Oi, Vanessa, que bom que você chegou por aqui. Vanessa comentou ali no post, né, que o convite tinha feito sentido. Estava precisando falar sobre isso. Denilson, que mais? Tô vendo por aqui quem tá entrando. Vanderly. Boa noite, pessoal. Vamos chegar para essa live em que a gente vai falar sobre como o desejo de sempre agradar interfere no estilo de educar. Quem daí leu aquele texto que eu publiquei essa semana sobre a coragem de não agradar? Tem até um livro que se chama assim, né? Eu não li esse livro ainda. Coragem de não agradar. Não é simples, né? Quando a gente lê assim um texto que parece tão inspirador, você fala, poxa, nossa, quero fazer isso, quero tomar essa decisão, né, de ser quem eu sou e me relacionar com as pessoas desta maneira. Mas não é tão simples assim na prática, né? É muito fácil escrever, falar sobre isso, mas vivenciar, aí é que são elas. A gente percebe esse reflexo nas relações profissionais, nas relações familiares, nas relações com os filhos, né? Com o marido, nas relações conjugais, nas relações de amizade. Sempre aparece para muitas pessoas esse desejo de agradar. Sempre. Constantemente. Agradar o tempo todo. Para outras pessoas isso não é muito comum. Eu mesma conheço algumas pessoas que não se importam muito quando não agradam. Que se amam muito mais do que se preocupam com a opinião das pessoas. Mas isso não é comum. O fato é que, no geral, as pessoas se ocupam muito daquilo que o outro está pensando, está sentindo, está decidindo e a gente gasta muita energia com isso. E não seria muito diferente em relação aos nossos filhos, né? Então, bora entrar nesse tema. Como que a nossa necessidade de agradar sempre interfere na relação com os filhos. Então, quem está chegando por aqui, estou começando agorinha a falar sobre esse tema, hein? Quando nós nos tornamos pais, boa noite, Lari, nós, claro que decidimos, né, cuidar bem dos nossos filhos, nós queremos ser amados pelos nossos filhos, nós queremos ser aceitos, inevitável, claro, porque quando a gente se relaciona afetivamente com alguém, a gente quer importar para o outro e a gente quer que o outro importe para a gente, não é? Assim é, naturalmente. Só que existe uma tendência de algumas pessoas a fazerem de tudo para deixar o outro feliz. Sabe? Aquelas pessoas que fazem de tudo mesmo, para agradar o outro, para que o outro esteja feliz. Quando isso acontece, e isso interfere na maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos, a gente quer que os nossos filhos estejam felizes. Muita gente fala, o que você quer para a vida dos seus filhos? Tem muita gente que responde, eu quero que eles sejam felizes. Sim, todo mundo quer que os filhos sejam felizes, mas os filhos nasceram nesse planeta Terra aqui em que felicidade é momento. Não é? A gente não vive uma vida feliz o tempo inteiro. Existem momentos felizes, existem momentos desafiadores. E quando a gente cria uma expectativa de que os nossos filhos sejam felizes, muitas vezes nós nos sentimos responsáveis por essa felicidade deles. E então nós nos tornamos esse objeto que tem que fazer de tudo para que essa criança seja feliz. E muitas vezes, é claro, a criança também projeta em nós esse desejo de ser feliz, porque afinal você fica o tempo todo fazendo tudo para agradar. Algumas pessoas fazem isso porque querem ser aceitas pelos filhos, porque querem ser importantes para os filhos, como eu disse ainda há pouco. Outras pessoas fazem de tudo para agradar, para evitar conflito, para evitar confronto, estresse, dor emocional.
fadiga, sabe? Quando a gente evita a fadiga. Então, deixa eu ir lá, deixa eu bajular essa criança, deixa eu agradar ela para que eu não sofra e nem ela. Para que a gente não se desentenda, para que não haja uma discussão aqui ou um conflito. Afinal, eu já trabalhei o dia todo, essa criança já ficou o dia todo na escola, para que nós vamos discutir agora sobre isso? Então vai, pode fazer. E aí, essa criança vai se acostumando e ela vai se tornando exigente. Vocês conhecem criança exigente? Essa criança também pode se tornar mimada, porque tem tudo o que quer, na hora que bem quer, porque sempre são feitas todas as vontades. Essa criança pode ficar intolerante à frustração. Ela também pode aprender a tirar proveito da situação e fazer uma chantagem emocional. Sim, a criança pode aprender, a depender das respostas que nós vamos dando a elas, as crianças aprendem a fazer chantagem emocional. Porque se o tempo todo ela saca que para você é importante agradá-la, então ela vai pedir e você não vai suportar não agradá-la. Se a sua necessidade fundamental for satisfazer essa criança de alegria, de felicidade, de bem-estar, como é que você vai dizer não? Como é que você vai sustentar os limites? Então, essa maneira, essa necessidade, essa tendência a querer agradar as pessoas e deixá-las felizes o tempo todo, pode desconectar a gente real, desconectar mesmo da relação com as crianças e com a realidade como ela é. A gente pode criar um mundo de fantasia, um mundo cor-de-rosa para a criança viver, porque se eu quero que ela seja feliz o tempo todo, eu tiro ela do contato com a realidade. E aí, quando ela entra em contato com a realidade, no mundão como ele é, por exemplo, na escola, como, por exemplo, nos ambientes sociais, no parquinho, num ambiente que não há tanto controle assim familiar, essa criança pode sentir muito. Ela pode se sentir descolada dessa realidade e pode a tendência é que ela volte para ficar grudadinha no pai ou na mãe. Porque não é só a mãe que sente essa necessidade de agradar constantemente. Existem alguns pais também. E isso tem a ver com a nossa constituição de personalidade. Tem a ver com a maneira como a gente foi fazendo as nossas decisões e constituindo as nossas crenças ao longo ali da primeira infância. Essa tendência que a gente tem de agradar o tempo todo, muitas vezes tem a ver também com a maneira como a gente foi educado. Claro, porque se você cresceu num ambiente em que a sua alegria, a sua felicidade era importante para trazer bem-estar para os seus pais, muitas vezes você também cresce achando que essa é uma forma de viver, que você precisa agradar todo mundo para que também as pessoas te retribuam. Porque quem quer agradar o tempo todo também quer ser agradado. E isso pode ser frustrante para as pessoas que têm essa necessidade constante, porque veja, eu vou lá, eu agrado, mas eu preciso também do retorno. E quando esse retorno não vem, o que acontece? Ressentimento. Muitas vezes eu fico ressentida, e aí sabe aquela típica frase? Mas depois de tudo que eu fiz por você, depois de tudo que eu fiz por você, você não me retorna? E aí essa conta fica muito cara para essa criança. Algumas crianças se rebelam contra isso. Outras crianças aprendem, então, a fazer tudo bem bonitinho para agradar o papai e a mamãe. E assim também se sente agradada. No entanto, é muito comum que haja um descompasso mesmo. Então, quanto mais você tende a querer agradar e querer felicidade dos seus filhos, mais eles ficam com uma sensação de insatisfação. Mais insatisfeitos eles ficam. É muito comum que o oposto aconteça. E aí, de novo, você fala, mas depois de tudo que eu fiz, você não está satisfeito ainda? E a criança vai responder, não. Não necessariamente, porque quem disse que tudo isso que você fez era o que a criança precisava? Esse é o descompasso. Porque quem quer muito agradar, muitas vezes se desconecta, se desencaixa daquilo que a pessoa realmente precisa, daquilo que o outro realmente precisa. Quantas vezes você sai fazendo pelo outro aquilo que o outro não pediu? E aí você não está agradando nem a si mesma, nem a si mesmo, nem o outro.
Porque quando a gente faz para o outro aquilo que o outro não precisa, há também um desencaixe. E a gente às vezes não se dá conta. Você fala, poxa, mas eu estou pensando que estou ajudando. Não, quem muito quer ajudar às vezes atrapalha. Não é assim o ditado? Não sei se é bem esse o ditado, mas essa coisa pode se tornar até invasiva de querer ajudar o tempo todo. Por exemplo, uma criança que já tem condições para se vestir sozinha e a mamãe ou o papai que tende a agradar para evitar o desconforto pode privá-la do desenvolvimento da autonomia. Ah, porque pai, deixa que a mamãe faz, eu te ajudo, eu te dou, eu te entrego. E aí? Essa criança não desenvolve autonomia. Né? Ou então essa criança também não expressa verdadeiramente o que sente, porque deixa a mamãe fazer por mim, né? Assim ela é importante. Essa necessidade constante da gente fazer pelo outro aquilo que o outro já pode fazer por conta própria pode se tornar um vício, pode se tornar um hábito que tira do outro a oportunidade de crescimento. E aí esse é um cuidado que a gente tem que ter. E aí como a gente cuida disso? Eu tô aqui, há alguns minutos já com vocês levantando essa questão e aí vocês podem dizer, tá bem, estou ciente disso, mas como eu cuido disso? Então existem alguns caminhos para nós que desejamos agradar o tempo todo. Então um deles é escolher verdadeiramente, assumir a responsabilidade pelas decisões importantes na vida dos nossos filhos, porque as pessoas que tendem a agradar o tempo todo, elas querem partilhar todas as decisões com as crianças. Mas olha, e se a gente fizer assim? E se a gente tomar banho agora? E se a gente jantar macarrãozinho? E aí, então tudo que for de decisão que deveria ser dos adultos, essa pessoa que quer agradar pode partilhar o tempo todo, envolver as crianças o tempo todo em decisões que não são delas. E isso traz para elas uma sensação de insegurança. Porque se os adultos não assumirem as responsabilidades por decidir aquilo que é macro e a criança tiver que tomar conta disso também, ela pode ter uma sensação de poder indevido e, além disso, ela pode se sentir muito insegura. Então, nós precisamos tomar a coragem de assumir a responsabilidade pelas decisões. Por exemplo, que escola o meu filho, minha filha vai conviver? Em que escola? Essa decisão não é da criança, não deve ser. Eu vou levar minha criança para visitar essa escola para ver se ela gosta e aí ela me ajuda a decidir. Não, ela tem só 2 anos às vezes e você está achando que essa criança precisa te ajudar a decidir? Então, essa é sua responsabilidade. Esse é só um exemplo bem extremo, mas que acontece. Vocês sabem que eu tenho uma escola e isso acontece. É muito comum as pessoas dizerem, eu posso levar minha criança na visita para ver se ela gosta? Uma coisa é você respeitar e outra coisa é querer partilhar com a criança essa decisão. Então essa decisão é macro. Não dá para partilhar com ela se vai tomar banho ou se não vai. Só para evitar o conflito. Não dá para decidir se vai escovar os dentes antes de dormir ou não, só para evitar o conflito e para agradar. Porque aí você está mimando, você está evitando que essa criança entre em contato com a realidade. Ela precisa aprender a se cuidar. Autocuidado é muito importante se desenvolver. Então não dá para deixar passar. Não dá para agradar nesse momento. Eu preciso ter coragem de assumir essa responsabilidade e lidar com os conflitos. De que maneira? Com gentileza e firmeza. É hora de escovar os dentes. Vamos. Você pode até negociar o tempo. Você quer escovar dente antes do desenho, depois do desenho. Você quer escovar dente agora ou a hora que terminar esse desenho. Enfim, isso pode até acontecer, mas não pode ter a negociação se vai escovar dente ou não. Não pode ter a negociação se vai dormir ou não. Por exemplo, se você define aí que na sua rotina que dormir é um ponto fundamental para sua família. Então precisa levantar alguns pontos sobre qual é a decisão macro, que é então da responsabilidade dos adultos, para partilhar com as crianças aquilo que é possível partilhar com as crianças. E aí sim, é um outro caminho, envolver as crianças nas resoluções de conflito, para conseguir lidar com esse desconforto. Envolver as crianças é muito significativo, muito importante, especialmente as crianças com mais de 3 anos, claro, 4 anos, 5, crianças de 4, 5 para frente, isso já é possível acontecer. Antes disso, é realmente tomar essas rédeas, de
eu sou responsável por essa criança. E causando desconforto ou não, eu preciso assumir essa responsabilidade. Outro ponto é, então, a gente tomar consciência sobre a nossa própria necessidade. Se a gente não se der conta de que eu preciso muito me cuidar e eu fico viciada em cuidar o tempo todo do outro, cuidar da vida do outro, cuidar da percepção do outro a respeito das coisas, da maneira como o outro está lidando, está sentindo, está agindo, está pensando, enfim, eu esqueço de mim mesma, eu me esvazio de mim para cuidar o tempo todo do outro. Então é necessário aí um ponto de alerta, cuide-se, aprenda a se cuidar. Aprenda a voltar para o reconhecimento das suas próprias necessidades, para então você buscar nutrição suficiente para voltar para a relação com essa criança. Não queira se satisfazer na relação com essa criança. Não queira agradá-la para então receber em troca a gratificação, a gratidão. Faça por você quando você achar que deve. Esse é mais um ponto muito importante. E aprender a lidar com as expressões das crianças. Ai, meu Deus, que emoção! Isa, você está por aqui? Já fiz isso comigo e até com outros adultos. Ai, que alegria, que honra, Isa. Então, gente, nós precisamos aprender a suportar, como eu sempre digo por aqui, ó, faço assim com a mão, vocês lembram? Dar suporte ao outro, ao choro do outro, dar suporte, suportar as expressões das crianças. Eu tenho convivido com muitas famílias que não suportam as expressões de frustração das crianças. As crianças pequenas choram. Quando elas aprendem a falar, elas choram um pouco menos, mas elas ainda choram. Os seres humanos choram, nós choramos, eu choro, você chora. Se não chora, devia chorar um pouco mais para entrar em contato com essa expressão. Não é? Então, permitir que a criança expresse o que ela precisa expressar diante de uma frustração. E para isso você precisa aprender a lidar com o que você sente também enquanto essa criança chora. Por que você quer calar esse choro? Por que você quer agradá-la? Quando não é para agradá-la, quando ela precisa atravessar aquela emoção. Às vezes você disse não para essa criança e ela sentiu raiva porque ela queria muito determinada coisa. E por que você quer por que você quer resgatar ela dessa emoção? Como se estivesse pescando ela dali, tirando e distraindo essa criança. Antes de fazer um redirecionamento, precisa a criança entrar em contato com o que ela sente. Então ela precisa aprender a entrar em contato e nós precisamos aprender a permitir que ela entre em contato com as expressões, que ela expresse verdadeiramente o que está sentindo. Que seja por meio do choro. Ela, claro, não é porque está expressando que então vai sair jogando coisas, sair batendo nas pessoas. Não, a gente precisa educar as expressões que causam no outro algum incômodo. É responsabilidade social também, né? Conduzir essa percepção da criança, para que ela perceba que ela não pode bater porque ela está sentindo raiva, mas chorar, por que não? Gritar, às vezes sim. Em alguns contextos é possível gritar. Se tiver num espaço em que não pode gritar, então que você possa ajudar ela a encontrar um espaço em que ela possa gritar e chorar. Às vezes você está dentro de um restaurante, num lugar que não é possível. Então nós vamos sair daqui e você vai poder se expressar em outro lugar. Mas com essa generosidade de quem permite que a criança sinta. Isso está fazendo sentido para vocês? Então toda vez que por aí vier essa frase típica, depois de tudo que eu fiz para você, pensa bem, sente por aí o que está acontecendo, por que essa história de depois de tudo que eu fiz com você, para você. Então a gente precisa cultivar honestidade emocional. Honestidade emocional é o seguinte: você tem direito de sentir, de pensar, de tomar suas decisões e aprender que o outro pode sentir outras coisas, que ele pode pensar outras coisas, que ele pode querer outras coisas diferentes de você. Cada um é um. Existem diversas maneiras de pensar, sentir e decidir e de agir no mundo. A gente não precisa o tempo todo achar que o outro precisa atender e corresponder à nossa expectativa.
Porque lembra do que eu falei lá pelo meio da live, quanto mais eu quero agradar o outro, muito também eu quero ser agradada. Então vamos pensar sobre isso e buscar não fazer pelo outro aquilo que o outro não precisa, tá bom? Eu vou ler os comentários de vocês e o nosso horário já tá indo. Ai, meu Deus, olha a gente saindo dessa live pedindo desculpas para muita gente. Por que, Lari? Tem coisas que não tem negociação, isso mesmo, tem coisas que são inegociáveis. Aqui em Salvador, a Carol está dizendo, eu levei a Lígia em todas as escolas porque não tinha com quem deixar, mas a decisão foi minha e do Bruno, isso mesmo. Tudo bem levar a criança para a escola, eu sempre digo assim, você quer trazer, traga, para você estar sensível a como essa criança fica aqui nessa escola, quais são os sinais que ela demonstra, mas nunca perguntar para ela, e aí, você gostou dessa escola? Você quer estudar aqui? Você quer ficar aqui? Não se ela for pequenininha, tá, gente? Se ela for maior, se for um adolescente, um pré-adolescente, uma criança de 10 anos, é uma outra conversa. Mas com os pequenos, como eu estava dando aquele exemplo ali em torno de 2 anos, como acontece muito lá na escola, não. Carol está dizendo, entender por que o choro te incomoda ajuda bastante também. Sim, sim. Cláudia, que a criança possa sentir, inclusive, as emoções ruins, entre aspas, ela está colocando exatamente. Pelo direito de sentir. Eu tô por esse direito assim há muito tempo e por isso que eu venho aqui, converso tanto com vocês. Nós temos direito de sentir, as crianças também, e a gente precisa permitir tanto os nossos processos acontecerem quanto os das crianças. E quanto mais consciência sobre esse estilo, né? Esse estilo de vida que não significa quem somos nós exatamente, mas muitas vezes as decisões que nós precisamos aprender ali ao longo da primeira infância, as estratégias de sobrevivência que a gente carrega pela vida. Então, tomar consciência disso é muito importante para a gente poder vivenciar, tomar novas decisões, né, nessa fase adulta, porque as coisas que nós decidimos ali, pequenininhos, muitas vezes ainda tomam conta da nossa existência como um padrão sem fim. Então agora a gente já está adulto, não é? A gente já pode tomar outras decisões. Vamos juntos nessa. Contem comigo, sempre por aqui, de segunda-feira, às 21h30, na live da Natu, que depois fica salva por aqui por 24 horas e depois vai pro YouTube, tá bom? Então a gente termina por aqui. Quem está chegando agora, muito bem-vindas, muito bem-vindos. E depois acessem, voltem lá no comecinho da live que vai estar disponível, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.